Isso aí, de volta, mais um PDC aqui, foi rapidinho o break. Antes de conversar com o nosso convidado de hoje, eu quero perguntar como é que tá meu companheiro aqui ao meu lado. Muito feliz, tô muito animado. Bem? É um prazer estar aqui na companhia do Pedro. Eu acho que vai ser muito esclarecedor a live de hoje. Nosso papo. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele representa uma mudança de paradigma pessoal que pode ter ressonância com várias outras pessoas. Bonito Respondeu preâmbulo. bonito. Alba Spider, como é que você tá, meu Tudo parceiro? Tudo bem, meu querido, tudo certo. Na luta, gravando vídeos e trabalhando muito, né, Dedê? Diego Delari? Nessa luta também, né, menino? Trabalhando muito, ganhando pouco, mas feliz. Então tá. Bom, gente, é isso aí. Hoje vamos começar o nosso mais um PDC com ele, Pedro Pôncio. Ele é ex-integrante do MST, professor de teologia e se considera cristão, conservador e de direita. É isso mesmo, Pedro? Salve, salve, galera. Mais uma vez, honra inenarrável, acho que não há outra palavra para explicar, estar aqui realmente entre os maiores comunicadores do Brasil e podendo dar esse grito aí, né, que estava preso na minha garganta há muitos anos devido a toda a doutrinação, tudo que eu vivi ali nos acampamentos do MST. E estar num programa com audiência incrível dessa aqui realmente é muito importante para mim. Então quero dar um salve aí pra galera que tá me assistindo também. Tem um batalhão de pessoas, de amigos aí. Vamos contar essa história pro Brasil de uma vez por todas. Pra mim é uma honra estar aqui. Quero começar entendendo como é que foi tua infância. Segundo as minhas fontes, você cresceu em assentamentos do MST, é isso? O Diego Delari aqui falou que fizeram bem o dever de casa aqui. Pois é, eu fui pro MST em 2004, aproximadamente ali, com 12, 13 anos de idade, né? Tá. Então o pessoal sempre pergunta, por quê? O que você foi fazer lá? Cara, eu venho de uma família muito pobre. Até brinco que a gente era tão pobre que até os pobres, quando a gente passava, chamava a gente de pobre, né? Falava, nossa, como essa família é pobre. Então, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Meus pais desempregados, eu sou um de 3 irmãos. E então meus pais receberam um convite para fazer parte desse movimento, com aquelas promessas maravilhosas de prosperidade, né? Realmente você vai ter uma terra para plantar, você vai se inscrever num programa legítimo do governo e tal. E aí nós fomos pro acampamento, né? E aí começa o nosso processo, a nossa história ali no acampamento do MST. Eu sempre digo que o MST, ele tem 2 discursos. Aquele discurso que ele vende para fora, que é a igualdade, que é a prosperidade, que é o trabalho, e tem um discurso que se vende para dentro. E quando nós chegamos no acampamento, hoje eu consigo fazer essa leitura após me libertar dessas ideologias, eu consigo perceber que existe nesses acampamentos do MST uma estrutura sistemática pronta para fazer um processo de doutrinação, não somente com as crianças, né, em determinadas situações, mas com toda a família, né? Então, quando você, por exemplo, entra no MST, o acampamento do MST é dividido por setores. Isso aqui é muito legal, porque você tem os setores. Então a família chega, uma família de 5 pessoas como a minha, e aí você tem o setor da segurança, você tem o setor da saúde, o setor da cultura e o setor da educação, por exemplo. Então cada membro da família vai ser direcionado para um setor. Exemplo, meu pai, geralmente o homem da família, a mãe da família, em caso da mulher solteira, eles vão fazer parte da segurança. E na segurança, aí já vem uma grande pergunta. Se o MST é um movimento legítimo, por que existem guaritas em todas as entradas e saídas dos acampamentos? E assim, lembrando que o acampamento ele é uma cidade de lona. Você tem ali 5.000 famílias, barraquinho de lona para todo lado e tal. E aí nas entradas e saídas existem ali a guarita que é feita de lona, aonde o homem ou a mulher que vai fazer a segurança do acampamento, ele é obrigado a estar portando uma arma. Geralmente uma foice, um facão. Tem uma cultura lá de fazer um cacetete também, colocar o nome, uma parada meio estranha lá. Mas aí o homem vai lá fazer a segurança do acampamento, em todas as guaritas, rodízio. E nas guaritas existe um fogo de artifício, onde naquele mesmo sistema da favela ali, né? Chegou a droga. Chegou a polícia, chegou a droga, solta os fogos. Todas as pessoas do acampamento são obrigadas, isso é lei, a sair de onde quer que elas estejam, pegar uma arma e ir até a guarita onde foi soltado fogos, para fazer a defesa do acampamento. E aí eu já começo a perceber que aquilo ali é muito diferente daquilo que eu vivi, é atípico, né? E eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu, né? Parece que saiu um formigueiro, assim, gente saía do banheiro, saía do meio do mato, com facão, com pedra, com pau, com armas ilegais também, que havia, obviamente, no acampamento. E você estava disposto ali a entrar na frente de uma bala diante da polícia quando chegava ali. Então é uma parada muito, muito estranha, assim, eu não consigo
definir isso muito bem hoje. Eu tento entender, fazer uma interpretação hoje, uma vez liberto dessas ideologias, dessas amarras ideológicas, né? Eu consigo tentar entender. Mas o que eu tô fazendo é contar aquilo que eu vi para alertar as pessoas de que o MST não é um movimento legítimo. Ele não tem essa intenção real de promover igualdade, de levar pessoas que estão na cidade em situação de miséria a ter um futuro, uma dignidade. Isso não existe. Na verdade, o que existe é pegar essas pessoas e explorá-las como massa de manobra com finalidades políticas e revolucionárias. É a interpretação que eu faço de tudo que eu vivi. Mas uma dúvida boa que o Emílio até colocou antes de terminar o programa ali. E como é que se dá esse processo aí que a gente sempre chamou de reforma agrária? Quais os terrenos improdutivos ali ou em abandono? Como que você enxerga essa sistemática? Porque teoricamente é a intenção do movimento como o MST é essa, ou não? Exato. Eles falam muito que lá o MST surgiu lá em 84, em Cascavel, no Paraná, né? Ali junto com o Brizola e o pessoal organizando ali para pressionar o Estado a promover a reforma agrária. Na Constituição de 88, o texto diz que a terra ela deve cumprir uma função social. E essa é a Bíblia Sagrada do MST é isso aqui, né? A terra deve cumprir uma função social. E eles utilizam isso não para entender que, por exemplo, a terra do governo, a terra do Estado, ela deve cumprir uma função social, mas qualquer terra. E aí eles vão tentar despropriar algo da propriedade, da iniciativa privada, né? E tentar promover, segundo eles, essa função social com qualquer terra de qualquer pessoa, que segundo eles são terras improdutivas. E a gente vê que tem inúmeras matérias, vídeos, mostrando que isso não é verdade na prática, né? Que eles realmente têm um outro propósito obscuro por trás ali, porque eles não vão diretamente em terras improdutivas. Terra improdutiva no Brasil tem para dar com pau, mas eles vão realmente em terras de grandes fazendeiros, propriedade privada e tentam... Então, o que se percebe? Por exemplo, vamos falar de uma questão que é muito importante. Se eles têm intenção realmente de promover o bem social, de fazer a reforma agrária, por que é que não dão liberdade para os assentados? Por que é que o governo atual foi quem distribuiu mais de 400 mil títulos de terra? E quando você entrega o título da terra para o assentado, aí realmente ele tem liberdade. Porque até esse momento ele está na mão do movimento. Existem ainda os coordenadores do MST que continuam ali nos assentamentos, gerando uma certa hegemonia, um certo poder de domínio sobre esse pessoal, né? E quando você entrega o título, você cria independência, você libera a pessoa para fazer o que ela quiser, para buscar financiamento. Que teoricamente seria o propósito do negócio. O presidente, inclusive, ele fala muito sobre a questão da agricultura familiar. Quando você dá o título da terra, você libera a pessoa para fazer parte da agricultura familiar. E então, sim, conseguir um financiamento do Estado, se tornar um cidadão mesmo, né? Buscar a ajuda que o Estado pode contribuir para esse pessoal. Mas a gente percebe que quando se trata dos movimentos, isso não acontece na prática. Primeiro porque, por exemplo, eu morei aproximadamente 8 anos na lona. Né, morei num barraco de lona. O acampamento do MST é um lugar onde você tem um barraco de lona, você não tem água encanada, você não tem energia elétrica. A energia lá, inclusive eu vou ensinar o pessoal em casa a fazer uma lamparina. Se você acabar a luz na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma latinha de massa tomate, vai colocar a terra dentro, vai rasgar um pedaço de calça jeans, coloca um pavio ali, enche de óleo e aquilo ali é a tua energia, a tua luz, né, na tua casa. A gente aprendia muito a fazer isso lá. Então, o que acontece? Quando você entra no assentamento, qual que é a diferença? Quando o sem terra ele está num barraco de lona, no acampamento, ele recebe a terra, o INCRA vai lá e corta, então você se torna um assentado, você foi assentado na terra. Quando a minha família recebeu a terra, nós fomos para dentro da terra, e o MST, que segundo eles fazia o processo intermediário entre o Estado, nos abandonaram, a ponto de que nós moramos ainda 5 anos dentro do sítio, dentro da terra e ainda na lona. E aí... sempre o financiamento nunca chegava, o material para construir a casa nunca chegava. Então a gente percebe que meio que eles perderam todo aquele domínio de alguém que, por exemplo, vocês querem a terra? Então vamos trancar tal BR. Vocês querem a terra? Então os homens daqui vão invadir tal fazenda. Tinha esse certo domínio, essa massa de manobra, essa manipulação. Quando chegou o assentamento, simplesmente abandonaram. E os meus pais, inclusive, são assentados hoje. E, cara, eu gravei um vídeo, tá na minha rede social lá, Pedro Ponço Brasil, onde eu mostro a decadência que é o assentamento. Porque são poucas pessoas que realmente, de alguma forma, conseguiram se engajar e acabar
conseguindo produzir nessa terra porque realmente houve um abandono por parte do Estado. Lembrando que quando eu falo Estado, eu tô falando do tempo do PT, da Dilma, né, do Lula, que eles estavam governando o país, e a gente via que realmente o que você percebe é uma mazela, né? Parecia a segunda maior fazenda do Mato Grosso do Sul, que é o assentamento Che Guevara, olha o nome do assentamento, Fazenda Eldorado 2. Então você vê um abandono ali. Então existe uma questão muito forte que quem vai num assentamento percebe que realmente o projeto, ele é muito bonito no papel, mas na prática não é assim que acontece. Ô Pedro, e como é que funciona a determinação de para onde a gente vai? Por exemplo, fazenda, você citou fazenda, rodovia. Como é que funciona essa diretriz? Hoje a gente vai para esse lugar. Quem é que faz isso? E como é na prática feita essa escolha? Por exemplo, hoje a gente vai para a fazenda do Delário. Como é feito esse projeto? Olha só, quando eu disse nas redes sociais, e aí tem uma coisa muito legal, que eu sou responsável pelo que eu falo, né? Não pelo que as pessoas entendem. Eu sempre digo que eu fui militante do MST. Militante em que sentido? Eu estava lá, eu fui doutrinado e eu militava por essa causa. Eu ia nas manifestações, eu fazia teatro, eu participei do processo todo ali e fui cada vez mais preparado para me tornar um militante enquanto liderança. Eu nunca fui liderança do MST. É bom fazer essa distinção aqui. Mas o que é chamado de militante dentro dos acampamentos são as lideranças, né, que estão em contato com todos os acampamentos do Brasil. Eles têm um vínculo, um contato. E existe um sistema muito bem organizado, eu posso dizer, né? Que culmina no topo da liderança, que é o Pedro Stede, né? O manda-chuva, segundo eles lá. Então, esses caras que são a liderança do MST, eles são os militantes. E eles chegam no acampamento, eles viajam, e eu não sei nem como conseguem tanto dinheiro, porque é uma viagem constante de lá para cá, daqui para lá, organizando, articulando todo o processo. Mas eles chegavam e vinham uma ordem em cima, dizendo, olha, é pra gente fazer tal coisa. Eles soltavam fogos também no mesmo sistema, reunião, e ele falava, olha, a gente precisa ir em tal fazenda, desapropriar tal fazenda. E aí selecionava ali os homens, e então havia sempre essa ideia da liderança dar uma ordem e a gente obedecia. Afinal, a gente estava ali na expectativa de uma terra, e eles sempre vendiam essa ideia, ou você faz ou a terra não sai. Né? E a gente acabava sendo usado como massa de manobra. Você ainda tem contato com alguém lá dentro ou não? Olha só, como os meus pais ainda moram no assentamento, eles têm o sítio lá, e eu tenho o documento, acho que eu mandei pro pessoal aqui para aprovar. Tá aí. Então, assim, eu tenho muitos amigos lá. Lembrando que quando eu estive no processo do acampamento e depois no assentamento, eu não tinha nada contra o MST, afinal eu gostava do processo, eu vivia aquilo ali porque eu fui doutrinado a aprender a gostar do sistema e até ser preparado para ser militante mesmo, né? Muitos amigos meus, inclusive, são essa galera aí que hoje estão aí, cara, cagando na foto do Bolsonaro, enfiando crucifixo no reto, enfim. Essa galera eram meus amigos, crianças que cresceram nos acampamentos, que foram doutrinados para fazer esse tipo de militância. Eu consegui me libertar, sair do acampamento, do assentamento, e eu tenho muitos amigos lá. E vale a pena lembrar, vou fazer isso até a pedido do meu presidente, eu estive com ele esses dias, como foi falado aqui. O Jair Messias, hein? A fotinho aí do Brasil. E ele disse algo interessante. A hora que eu fui gravar o vídeo com ele, falei, presidente, será que eu gravo com a bandeira aqui? Porque a camiseta, né, vai trabalhar vagabundo, se tornou um símbolo, né? Ele falou assim, não, cara, não faz isso não, deixa eu te falar, você sabe, esse povo aí não são vagabundos, né? São pessoas trabalhadoras que infelizmente foram manipuladas, cooptadas e tal. E aí vale a pena deixar uma mensagem. Essa mensagem vai trabalhar vagabundo não é de forma alguma para os assentados. Inclusive meus pais, poxa, foram cooptados. Meu pai estudou até a 3ª série, minha mãe também não tem formação acadêmica completa. São pessoas despolitizadas que não tinham a menor noção da instrumentalização política que estavam sendo submetidas, né? Então essa mensagem não é para os assentados, pessoas trabalhadoras que tiveram esperança na terra e que foram em busca disso. Essa mensagem aqui é realmente para a militância, para o coração desses mafiosos que se infiltraram nesse movimento e que têm propósitos obscuros e escusos, né? Diante da manipulação que eles fazem dessas pessoas. É muito importante eu deixar claro aqui. Ô Pedro, aqui em São Paulo tem um movimento parecido, só que eles invadem prédios, né? Prédios que estão desocupados. E aqui teve até aquele caso do Lago Paissandu, onde desabou o prédio e tal. E assim, eles cobravam uma taxa pra galera ficar ali. Tinha um relato de pessoas falando que pagavam mensalidade, aluguel, sei lá, dependia do preço, do tamanho do apartamento. Lá ocorria, igual também? Você tem que pagar alguma taxa ou tem que trabalhar? Como que funciona? Cara, tem uma parada que eu nunca entendi no acampamento que eu estava, porque é o seguinte, havia uma parada chamada o seguinte, existem os internos e os externos. E aí, o interno é o cara que realmente é pobre, não tem nada, tinha um barraquinho de lona, morava lá.
E realmente não tinha nem pra onde ir. Nós não tínhamos casa na cidade, meus pais não tinham emprego e a gente dependia daquilo ali. E até a nossa dependência era maior por conta disso. Agora havia os externos. Os mesmos caras que estavam inscritos no movimento, também para pegar a terra, também para pegar o sítio, mas que todo final de semana era obrigado a estar lá no acampamento para participar das reuniões. Só que os caras batiam lá de Hilux, os caras batiam lá de Ranger, batia de carrão. Inclusive eram obrigados a entregar pra gente assim, tipo R$10. No final de semana levava geralmente um pedaço de carne, um gelo, porque lá não tinha energia elétrica, e levava 10 vintão ali para entregar para a família mais pobre. Então assim, a gente que estava lá não tinha nem como pagar isso se tivesse uma taxa nesse sentido. Mas existiam esses externos, que eu nunca entendi esse processo, que estavam lá, que é os caras que tinham Hilux, casa na cidade, bom emprego, empresários, que estavam ali também para receber a mesma terra e que pagavam a taxa para o movimento. É porque tem que ter as reuniões, tem que ter a presença. Já fui da Zona Leste, eu sei como funciona isso aí. Você se associa a um movimento desse, fica esperando, só que não precisa morar no acampamento. Exato. Quando sai a terra, você tem direito também. Sim, isso tem muito também com o movimento de habitação popular. É isso aí. Acontece também igual. Então, Pedro, eu queria ouvir de você. Você estava falando sobre como eles capturam as pessoas que têm uma formação acadêmica, às vezes, né, até Às vezes terceiro. Às vezes não tem formação acadêmica, Exato. às vezes tem até o terceiro ano do fundamental. Mas assim, tem uma coisa que acho que tem a ver com a natureza humana. A gente sabe quando a gente está sendo enganado, quando a gente está sendo manipulado. Porque às vezes isso não tem a ver com a formação da pessoa. Se a pessoa sabe ler um livro, se a pessoa sabe interpretar. Mas ela sabe ler, às vezes, ambientes, outras pessoas. Quando você, por exemplo, acontece isso que aconteceu com você na sua vida, né? Você sai da bolha, você estoura a bolha. Você sentiu que mais jovens que também participam do movimento, de alguma forma, saíram desse meio manipulativo e de cooptação com o seu exemplo? Você consegue já ver essa movimentação? Ou você saiu de uma bolha e entrou num lugar seguro onde isso não te atinge mais? Porque você fala que você tem amigos lá, mas assim, eu imagino que haja alguma hostilidade, né, com você. Então, também. E até complementando essa pergunta, se algum desses seus amigos também já enxerga em você, possivelmente, uma referência, talvez, ou pensa como, mais ou menos, com essa sua transformação, mas ainda assim depende dos meios ali para sobrevivência mesmo. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás pra eu fazer um pano de fundo aqui. Eu viralizei recentemente, né? O Major Vitor Hugo, que hoje é candidato ao governo do estado de Goiás, ele conheceu minha história num jantar informal ali. Falou, cara, o Brasil precisa conhecer tua história. Ele me chamou pra fazer uma live. Ele ainda, acho que nem era pré-candidato ainda. E aí nós fizemos essa live, ela repercutiu ali em Goiás, na região. E ele decidiu contar essa história pro Brasil e acabou que, agora no 7 de setembro, né? Pensa, o mar de girassol lá de verde e amarelo. E eu decidi montar esse look aqui. Inclusive, cara, eu vi o Pedro Sabará postou uma foto com essa camiseta no Instagram do Rasta. Rasta lá do Brasil Paralelo. Felipe Sabará. Felipe Sabará. E aí eu vi essa camiseta, não foi ideia minha a princípio, eu falei, cara, essa camiseta nasceu pra ser minha, eu preciso usar ela no 7 de setembro. Eu mandei fazer um look e tal, fui, e aí a Bia Kisses postou o vídeo na rede social dela, eu nem sabia que ela ia postar naquele dia, acordei com o vídeo viralizado e tal, pessoas me ligando de assentamentos e lugares. Então, lembrando que foi muito rápido isso, não dá pra dimensionar com tanta precisão o que causou isso na mentalidade do pessoal. Eu percebi que você falou amigos, acho que é bom você já fazer uma carta de despedida. Mas tem uma coisa interessante. Esquece, meu amigo. Não, juro por Deus, tô te falando do coração. Não é bem assim. Ele tava explicando. Calma. Quando você... Eu tô falando de radicais. Se tem amigo que ele já tá enxergando como um cara que era radical... Você fixa isso no reto, irmão. Esquece. Mais radical que só Agora, claro... O cara cresceu com os caras. E eu vou te falar uma coisa. É possível... é possível manter alguma amizade, por exemplo, no nível da docência. Eu tenho amigos de esquerda. Lá de trás, debatia, etc. Aquele papo que você debate tomando um chá, sabe? Agora... Não, tomando um chopp, né? Também. Chá. Não, pode ser. Mas, não, é só uma figura de expressão. Eu entendi. O que eu tô falando, quando a formação, por exemplo, eles não têm formação universitária, é um pessoal que não está acostumado com o ambiente de debate. Ou de contraposição de pensamento. Aí, meu amigo. Não, mas os amigos deles se virarem contra você. Seus amigos mas X9. Mas é o que ele estava explicando, que às vezes o amigo não tem nem a... Exatamente. É igual qualquer outro movimento. O movimento, é um cooptado que mesmo. espera o primeiro
ele tem a mesma sensação dele. Aí fala, pô, mas eu não vou. Aí quando aparece eu falo, opa, peraí, dá pra eu sair também. É o dilema, né? Claro. Ou inspira, ou o cara vai virar inimigo número 1. Exato. Tem uma questão interessante, porque eu aceitei a Cristo, a fé cristã, com 8 anos de idade, né? Minha mãe é evangélica, meu pai até então, no tempo, era alcoólatra, não se envolvia com igreja. Então eu conheci a fé cristã muito cedo. Inclusive, no acampamento, eu me considerava cristão, ainda que criança, né? E eu me lembro deles rirem da minha fé. Eu me lembro muito bem de estar ali na rodinha com os militantes. Eles falaram, essa parada de fé cristã, isso aí é pra quem ainda não entendeu, que a ideia de Deus foi criada para explicar os fenômenos da natureza. Quando um pastor ia tentar fazer culto lá, eles escondiam o gerador de energia. Havia uma perseguição muito nítida e clara ali à fé cristã. Só que quando eu vou para o assentamento, por exemplo, que eu já começo a entender, apesar de toda a doutrinação ideológica, eu ainda me considerava cristão. Só que eu não tinha cacique teológico, alguma informação, eu não conhecia a Bíblia, né? Isso é um problema, inclusive, do cristianismo no Brasil. Apenas 1% dos 90% de cristãos do Brasil tem algum tipo de instrução acadêmica teológica, né? Então, nesse tempo, eu conseguia muito bem, na verdade, conciliar as ideias socialistas com o cristianismo. Parecia que todo mundo falava de paz e amor, então... Só que os meus amigos ali, respondendo a pergunta do Marco, como meus amigos eram da igreja, esses amigos continuam meus amigos hoje. São pessoas que viram eu sair do assentamento, viram eu começar a estudar, sempre me acompanharam. E o nível de instrução, inclusive quando recentemente eu comecei a falar sobre política, mas eu só falava de teologia no meu Instagram. Sim. E essa galera me acompanhava e viram o processo de transformação e muitos deles me acompanhavam. Agora eu conheço muitos amigos, sim, que não querem ver minha cara, nem pintada de ouro. Inclusive quando... o vídeo viralizou, que o MST lançou uma nota no site, 247, fórum, dizendo que eu sou fake news, que eu nunca fiz parte do movimento. Os militantes do MST foram lá no acampamento, no assentamento onde estava meu pai, e fizeram meu pai tirar foto com a bandeira do Lula. Então olha que parada assim, meu pai, claro, temendo pela sua integridade física ali, falou, não vou questionar, né? Eu vou tirar essa foto aqui. E depois ele falou, cara, eu não ia tirar essa foto, mas ela insistiu muito. E sempre, né, aquela perspectiva de, pô, minha integridade física, tô aqui sozinho no assentamento. Então... realmente tem uma galera que não quer me ver nem pintado de ouro. Agora eu recebi uma coisa que eu achei muito legal. Eu recebi ligação do Brasil inteiro, de assentamentos. Inclusive o Liva Costa, que hoje também é candidato a deputado estadual lá no sul da Bahia, ele me ligou e falou assim, cara, aqui no assentamento nós queimamos a bandeira do MST, nós rompemos com o movimento, foram perseguidos por conta disso. Eu postei um vídeo hoje na internet, no Instagram, onde mostra um militante do MST indo lá ameaçar a casa, dizendo, vocês não vão votar no Bolsonaro. Ou vocês apoiam o Lula ou vocês vão sofrer as consequências. Então, por mais que as pessoas estão conhecendo, e achei muito legal que ele falou assim, cara, você se tornou um símbolo aqui pra gente, de resistência contra o MST e tal. Eu falei, cara, é muito forte esse assunto, né? Mas o que eu percebo é que eu não consigo dimensionar o que tem acontecido nos últimos dias por conta das pessoas perceberem que não é somente elas que foram libertas por conta disso aqui, ó. Entendi. Lembrando que antigamente o processo de doutrinação estava também na TV aberta, né? Em mídias aí grandes que realmente são aparelhadas com a esquerda. Mas que hoje as pessoas, como disse o presidente, carrega esse versículo com ele, eu também carrego, e conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Ninguém segura a verdade, ninguém pode contra a verdade. E o Pedro, qual foi... Não, pra só não sair. E seus pais não sofreram, tiveram que sair correndo? O que aconteceu? Cara, eles estavam no acampamento até você viralizar. Isso é muito legal, porque durante a pandemia, obviamente os assentados que não têm renda, que de alguma forma não conseguem subsistir ali, sofreram muito, né? Diante de mas teve auxílio emergencial, de todo esse fechamento. E aí que tá, meu pai até pouco tempo era petista. Eu ligava pra ele e falei, pai, mas olha melhor, vamos conversar aqui e tal. E ele não queria saber. Aí, quando veio a pandemia, eu liguei pra ele, fiz a brincadeira. Falei, ei, pai, como é que tá o auxílio emergencial do meu presidente aí? O Major Vitor Hugo, que mais uma vez hoje é candidato lá ao governo do estado, ele foi o cara que deu a cartada final pra aprovar o auxílio emergencial de R$600. E, cara, o quão foi importante para os assentados, as pessoas, no meio desse furacão que foi a pandemia, receberem um auxílio e realmente serem amparadas pelo Estado nesse sentido. Então, muitas pessoas, a partir disso, inclusive, começaram a perceber que esse monstro que elas não votaram lá em 2018, elas começaram a fazer uma leitura diferente do cenário atual, do atual governo, e isso tem mudado a mentalidade da galera. Eu acho isso muito interessante, porque eles me ligam pra falar isso. Olha, nós estamos com você, olha, tem um pessoal daqui, pessoas do Brasil inteiro, do sul, do norte. Então, eu achei isso muito legal. Qual foi a tua... Pra gente pegar mais detalhe,
Oi? Você não terminou de falar dos seus pais? Sim. Então, o meu pai, hoje, eu liguei pra ele recentemente, falei, ei, pai, como é que você tá? Ele falou, não, eu não quero saber de Lula mais. Eu realmente entendi que o que esse governo fez foi aquilo, tudo que o MST e o PT prometeu e realmente não cumpriram. E a gente viu acontecer agora com o atual governo. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei se eles não tiveram medo de sofrer represárias, porque... Eu tirei eles de lá. Assim que viralizou o vídeo, assim que o MST soltou nota, rapidamente eu mandei um recurso, Quando foi isso? Foi há 15 dias atrás, aproximadamente. Entendi. Porque ele viralizou no 7 de setembro. Então, imagina os pais lá. Então, mas essas entregas dos títulos de propriedade do governo Bolsonaro, como que você enxerga até o pensamento do grupo em relação a isso? Você acha que... como você acha que isso está influenciando no movimento do MST? Olha só, é uma conta simples. O MST promete ser o libertador do povo, promete entregar o recurso, promete dar dignidade, promete fazer essa parceria com o Estado, né, pressionar o Estado a ajudar o pobre. E o que a gente vê nos assentamentos é o abandono do MST, o abandono dos governos petistas. E o que a gente viu foi o Bolsonaro simplesmente fazendo uma coisa básica que nunca foi feita, que sempre há promessa de entregar a titulação. A titulação de terra pro assentado, ela é assim, a carta magna, porque ela dá independência para a pessoa. Ela não depende mais de ninguém. Ela simplesmente tem a posse da terra, o título da terra, agora se torna propriedade privada, e aí vem uma grande questão, porque os governos petistas não entregam, porque confronta com a ideologia. Então, você pensa que o governo entrega mais de 400 mil títulos, e isso representa mais do que FHC, 2 mandatos do Lula, Dilma e Temer, tudo junto numa tacada só. Então essas pessoas agora elas têm liberdade e o governo entra com a agricultura familiar e disponibiliza, agora que elas têm a propriedade da terra, disponibiliza mais financiamento, disponibiliza mais ferramentas para elas, dentro dessa liberdade, saírem. Então quando o presidente falou lá que o que ele estava fazendo é libertar da escravidão, é necessariamente esse o sentimento que um assentado tem quando ele recebe a titulação da terra. Meus pais, por exemplo, ainda não receberam a titulação da terra, né? Eu estive com o presidente e ele disse que para o próximo ano tem um projeto de chegar a mais de 1 milhão de entrega de título dessas terras. Então, quando o assentado recebe o título, cara, é uma carta de alforria. Ele fala, não preciso mais do movimento, eu agora consigo caminhar com as minhas próprias pernas e realmente buscar, sem a intermediação de um movimento, o recurso que o governo pode me oferecer para eu trabalhar na terra. Ô Pedro, eu queria saber mais da tua virada de chave, com mais detalhe. Como é que foi? Foi com o celular? A gente tá falando do presidente Bolsonaro, foi vendo o vídeo do Bolsonaro, foi com a leitura, foi com a igreja. Como é que foi? E também quando você se decidiu pra... Você teve algum receio? Falou assim, pô, se eu sair eu vou... né, ter algum tipo de receio até de acontecer alguma coisa com teus pais? Quando eu comecei a me libertar das ideologias a que eu sofri no movimento, eu saí do assentamento para trabalhar, porque lá não havia nenhum tipo de emprego. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, ou eu me tornava um militante, que eu não tinha intenção, ou eu saía de lá e ia trabalhar. Quando eu fui para a cidade, olha que até assim engraçado, né? Porque na época eu comecei eu lembro que no Facebook, 2017, ele começou a surgir muito a questão da direita e esquerda, que não havia tanto esse debate antigamente. Por incrível que pareça, eu comecei a seguir MBL, né, na época, por incrível que pareça, que parecia de direita, pelo menos na época. O Marco Antônio também era do... Eu não era nada. Ele é agora, Marco Antônio. Era assim. Não, eu tenho informações privilegiadas. Só pra esclarecer, Pedro, os caras atrapalham a entrevista. Eu votei no Kataguiri e no Mamãe Falei. E é o maior arrependimento da minha vida. Boa. Só isso. Cara, eu achava que em Kataguiri e Mamãe Falei era tudo de direita. Mas eles vendiam muito bem essa ideia na época, né? Eram muito engajados, inclusive. Sim. E aí eu falei, cara, peraí, existe o direita? O que é direita? Comecei a pesquisar. E nesse processo eu já começo também depois a entrar na questão acadêmica da teologia. Comecei para um seminário, né, e comecei a fazer um curso teológico, bacharel. E aí eu começo a perceber que quando eu olhava para a Escritura Sagrada e eu comparava com as ideologias, pô, mas a Bíblia não apoia aborto. Pô, mas a Bíblia não apoia a ideologia de gênero. Poxa, mas a Bíblia, ela tá muito mais ligada à questão do mérito do que esse rancor que o MST tem contra o agro, que ele tem contra o empresário. A Bíblia não me mostra isso. E nesse processo eu começo a me libertar. Então foi bem em 2017, e aí se vendia essa ideia do Bolsonaro monstro, Bolsonaro contra o trabalhador, contra o pobre e tal. E eu começo a perceber que alguma coisa estava errada.
né? E aí eu começo esse processo de libertação, mas eu digo que foi duas coisas. Primeiro, a Bíblia Sagrada, os princípios judaico-cristãos, né, que são princípios eternos que estão na Bíblia ali, eu comparava e via que as ideologias esquerdistas, elas são antagônicas à fé cristã. Na verdade, quando eu comecei a estudar depois sobre marxismo, escola de Frankfurt, eu fui percebendo que a ideia, o projeto, né, político deles era destruir o Ocidente. E o Ocidente, traduzido, fé judaico-cristã, né? Os princípios éticos da Bíblia Sagrada. Então, rapidamente, eu já me situo ali dentro das ideologias, falo, cara, eu não sou de esquerda mais, eu sou conservador. Eu tenho que ir mais para a direita aqui. A própria Bíblia diz que o coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda, né? Então, nesse processo é quando eu começo a me libertar. Só que assim, eu me libertei, votei no presidente, mas eu ainda não fazia nenhum tipo de militância porque eu demorei para fazer um processo de libertação completa, revisar toda a minha vida, revisar tudo aquilo que eu acreditava. Porque tem uma questão que eu acho importante falar aqui, inclusive quando eu estava nessa conversa com o presidente, ele me perguntou isso, e eu acho importante mencionar. Como eu disse, quando você entra no acampamento, o pai vai para a segurança, a mãe para a educação e tal, e a criança, o jovem adolescente, vai para a cultura. Todo jovem adolescente vai para a cultura. E na cultura é onde tudo acontece. Eu me lembro quando eu estudava sobre a Juventude Nacional Socialista Alemã, né? Então é muito parecido com a estratégia nazista, o que acontece ali na cultura. A ideia da propaganda, né? Da repetição. Você começa a vender uma ideia e o jovem, um adolescente, hoje eu entendo por que eles fazem isso, ele está num momento da vida onde ele quer viver por algo maior, ele quer comprar uma ideia, quer comprar uma causa, né? Alguém disse que se você não é esquerdista ou de esquerda até os 20, você não tem coração. Se você não é de direita ou conservador acima dos 20, você não tem cérebro, né? Então, dentro desse processo, eu começo agora a ter como referenciais psicopatas como Che Guevara. Pra mim, cara, eu recebia boina do Che Guevara, eu tinha camiseta de Fidel Castro. Então, na cultura, eles fazem ali os teatros, né? As místicas que eles chamam, toda aquela parada meio cabulosa que a gente nunca entende muito bem. E nesse processo de doutrinação, é muito forte. Só que tem algo que é muito importante, que é o chamado encontro sem terrinha. No encontro sem terrinha, todas essas crianças, jovens e adolescentes são levados para uma fazenda, geralmente escondida ali, num lugar bem remoto. E aí há um processo intenso de doutrinação. Você passa ali 15 dias, né, ouvindo palestras, tendo cartilhas, e aí você vai ter acesso a materiais como, por exemplo, o Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella. A gente idolatrava esse cara. Você vai cantar a música do movimento ali de punho cerrado. Hoje eu sei o que significa, né? O símbolo do comunismo. E você cantava a música do movimento com aquele sentimento revolucionário. Uma criança como eu, aquele sentimento de estar disposto a morrer e até mesmo matar pela causa. Esse era o sentimento no coração de uma criança. E talvez essa é a minha grande revolta com tudo isso. O tempo que eu perdi, todo o déficit intelectual que eu sofri nesse processo todo de doutrinação. E aí, não sei se eu dá tempo aqui, mas tinha um poema, para o pessoal ver como que eles amam os capitalistas, né, os países capitalistas. Tinha uma frase, um poema que a gente aprendia lá, que era mais ou menos o seguinte: Satanás desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de gramocil, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela a ferver e assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a puxa. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Caralho. Então assim, esse é o amor que eles sentem por um capitalista, por alguém que representa um país capitalista. E a gente vivia esse processo intenso lá, tá ligado? Sim. Vou te falar uma coisa. Deixa só antes de você falar, eu vou passar o recado aqui, é o seguinte, a gente vai encerrar a live do programa Pânico para você que tá assistindo aí no canal ainda. Para você acessar o canal do Mais Um Podcast é muito fácil, o link tá aí na descrição e sempre tá no chat, o Diego Delar envia lá. Então faça aí a transferência aqui pro nosso canal, porque a gente continua a nossa entrevista exclusiva aqui com Pedro Pôncio. Você que tá conhecendo
Ele Melhor, ele que viralizou aí no 7 de setembro e é um ex-integrante do MST e professor de teologia que a gente vai querer saber mais aqui com ele. Mas o que... Eu adorei o poema. Muito legal, né? Eu adorei. Criativo. E eu não gosto do Bush também não, mas eu entendi a essência. É a demonização, e eles fazem isso muito bem. Exato. Né? É pegar algumas figuras-chave, demoniza acima de tudo, assim. Coloca como se fosse o precursor do mal no mundo e daí usa, principalmente jovem, pra já criar aquela falta de... tudo, né? Você não você não consegue ter elo com uma pessoa que ninguém acorda e fala assim, cara, vou enfiar um crucifixo no meu ânus, né? Então tem um processo todo aí que leva a pessoa a fazer chegar isso. E nesse ponto você tava falando sobre... ele trouxe... Cara, é muito legal. O Pedro, ele tem bastante conteúdo, Pedro, pra dividir conosco, porque você falou em doutrinação infantil, você fala em a captura do movimento, né? A essência manipuladora, terrível do movimento, que tem um viés totalmente político-partidário e o interesse é só das lideranças, né? Mas tem outro ponto aí que eu queria entrar com você, que é sobre teologia da libertação. O grau de influência da teologia da libertação na sua vida, se existiu, e como que você fez para se dissociar disso, né? Para quem não sabe, teologia da libertação e aqui eu vou dar uma simplificada, é uma espécie de Paulo Freire nas igrejas, né? Você usa o discurso religioso, na verdade, como uma ponte para enfiar a goela abaixo das pessoas uma série de conteúdos ideológicos de esquerda, né? E coloca a pessoa sempre como parte de um conflito entre oprimidos e opressores. Então a ideia da teologia é que ela vai te libertar, mas sempre, né, sob as palavras aí de Frei Beto e companhia. Então, para você ver que eles perseguiam, no caso, os protestantes, porque os protestantes não eram teólogos, né, da missão integral, e aí é importante fazer essa divisão. Quem levantou o Lula no Brasil, quem levantou o PT, foram os cristãos e católicos. Sim. Os católicos com a teologia da missão integral, com a teologia da libertação, e os protestantes com a teologia da missão integral, que é a mesma coisa, só que protestante e romano, né? Então, quando você vai pegar, por exemplo, a questão da teologia da libertação, teologia da missão integral, no meu caso, teologia da missão integral, a gente estudou uma matéria sobre isso no seminário, né? O próprio seminário, ele tem essa matéria, Leonard Boff, enfim, todos esses caras que fazem parte disso. Agora, há algo interessante. Quando você lê um livro, eu quero indicar para você, inclusive, um livro que me libertou, me ajudou muito com esse processo de libertação, que é Torturado por Amor a Cristo, do pastor Richard Wurmbrand. Ele é um pastor que ele viveu na Romênia, ali no período entre guerras, já chegando à Segunda Guerra Mundial, na Romênia. A Romênia estava invadida pelo nazismo, e depois o nazismo é tomado, né, o país é tomado pelo comunismo, e dentro disso, ele se torna cristão e ele começa a viver um processo de tortura. Ele vive 14 anos sendo torturado debaixo do regime comunista. E ele diz que não consegue descrever o quanto as torturas e a opressão que ele viveu sobre o regime comunista era pior do que o nazismo. E nesses 14 anos, ele então... Cara, torturas do tipo... colocava ele num caixão com lâminas cortantes e ele não podia soltar o braço, que aquilo lá entrava na pele dele. Ele foi crucificado, defecaram na sua boca, fizeram uma série de torturas assim. Eles levavam ele para uma câmara fria, deixavam ele resfriar até perto da morte, sob o olhar de alguns médicos comunistas, e depois trazia ele à vida de novo. Uma parada muito sinistra. E ele diz o seguinte: quando o comunismo chegou na Romênia, ele chegou e ele descreve da seguinte forma: quando um homem quer cortejar uma mulher para se casar com ela, ou um cara que quer apenas uma noite de sexo com essa mulher, ele vai dizer a mesma coisa para ela: eu te amo. Então o comunismo chega na Romênia dessa forma, como chegou no Brasil, vendendo esse discurso de eu te amo. Olha só como o comunismo fala de amor e a fé cristã também. Olha só como a fé cristã fala de igualdade e o comunismo também. Então eles vendem essa ideia da cultura, por isso a estratégia nazista, que é a propaganda, o discurso que eles vendem para fora. Quando você domina essa classe, né, da religião, os pastores e tal, aí eles começam então a mostrar as garras e mostrar a verdadeira essência ditatorial que é o comunismo. O pastor Richard Wurmbrand, ele estava numa reunião na Romênia com mais de 5.000 lideranças cristãs, pastores, padres e clérigos ali, e aí eles estavam em uma reunião diante da bandeira de Joseph Stalin, declarando que comunismo e cristianismo eram uma coisa só. De repente, o pastor Richard Wurmbrand está lá, a mulher dele cutuca, ele diz: você não vai dizer nada? Ele diz assim: se eu me levantar, eles me matam. E ela diz:
Eu prefiro um homem morto do que um homem frouxo. Caralho. E aí ele se levanta, ele prega contra o comunismo, foi transmitido na rádio. É um filme, inclusive tem um filme muito incrível dele. Então é sempre nessa ideia, na perspectiva de que quando eles querem cooptar a religião, pastores, inclusive o PT tem dito várias vezes que quer trazer os evangélicos para perto e tal. Sempre eles vão mostrar esse lado da moeda, do amor, da caridade, da igualdade. Mas quando você vê na prática, a gente tem inúmeras informações aí do que realmente acontece. E Boulos, nosso candidato, ele tava o quê? Deputado federal, né? É, deputado federal. Tem contato? Ele era do movimento? Teve alguma vez contato Vocês já se trombaram? Já se trombaram? O que você acha do nosso amigo? Olha, não trombei. Não quero nem trombar, porque a última vez que trombaram com ele foram agredidos aí, né? Essa semana, o adolescente lá, tô ligado. Essa semana, enfim. Mas assim, lá a gente não tinha, não sei se na época, a gente não tinha muito contato com o MTST, não. Eu vejo aí na internet, vejo aí toda a movimentação do MTST, que é mais comum nos grandes centros, né? Mas eu não tenho nenhum vínculo, nunca tive nenhum contato com eles. E o que você acha desses artistas agora? Porque agora ficou cool, né? Virou cool o MST. Os artistas compram eles botam o bonezinho. Tem camarão no assentamento. McDonald's, tem sempre um camarãozinho lá no assentamento. Socialista do McDonald's é muito engraçado. Né? Camarão orgânico. O que você acha desse movimento aí? Como que você enxerga? Ainda voltando no livro do pastor Richard von Brann, ele diz algo interessante. O comunismo, ele não é anticapitalismo. Porque quando você vê os grandes países ditos comunistas, você vê a China, você percebe que eles sobrevivem do comunismo. Então eles não são anticomunismo, eles são necessariamente anticristãos. A ideia não é destruir o capitalismo, é destruir a fé cristã. Tanto que recentemente saiu uma matéria mostrando que a China comunista proibiu, cara, uma das grandes big techs do mundo, que é a Apple, de instalar o aplicativo da Bíblia dentro da Apple Store. Então, assim, eles promovem esse processo de censura, né? Realmente despropriam a propriedade privada de forma geral. Você não tem direito a nada, direito à terra nesses países comunistas. Então, eles proíbem a religião, porque a fé cristã, ela é totalmente anti-autoritária. Ela realmente é quem defende a mulher, não é o feminismo. É a fé cristã quem defende a propriedade privada. É a fé cristã quem defende o direito, a liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, não existe comunismo em países com uma forte teologia, com uma forte fé cristã bem estabelecida. Eles precisam enfraquecer primeiro a família, e tá lá no Karl Marx, lá no Capital, no Manifesto Comunista, né? Então eles precisam enfraquecer a família, que é a base da fé cristã, eles enfraquecem a religião, e aí depois, dominado essas áreas, a partir dos meios hoje culturais e tal, é onde eles começam a implantar o socialismo e depois culminando no capitalismo. Esse exemplo que você deu é muito interessante do pastor, porque tem um filme chamado Milada, não sei se você conhece, que era uma política da República Tcheca. Milada, o nome era Milada Harakova. Que é exatamente a mesma coisa. Ela sofreu no nazismo, mas depois veio o comunismo e ela foi torturada durante muito tempo e no final ela... Bom, não vou dar spoiler, né, do negócio. Mas acho que dá pra gente saber onde chega o final. Só que é interessante porque quando você fala isso, a gente entra naquele... exatamente esse, ô Luquinhas. A gente entra na questão da teoria da conspiração. Inclusive, por exemplo, para fazer uma alusão ao teu exemplo, ela tinha uma filha, no nazismo deixavam ela ver a filha, no comunismo não. Então faz essa proporção igual o pastor que você deu o seu exemplo. Aí a gente entra nessa, não, isso é teoria da conspiração. Você saindo do movimento, já falaram que você não era do movimento. Aí vai começar toda essa teoria de que você nunca foi. O que já falaram? Eu sou um infiltrado bolsonarista. Exato. Aí você já apareceu com o presidente. Vão começar as teorias do outro lado e provavelmente a tua narrativa nunca vai valer e nunca vai chegar em um patamar alto dessas pessoas de esquerda. Olha só. Hoje no Brasil, desculpe aqueles que não acreditam nisso, mas eu acredito que só existe dois lados. O lado da verdade e o lado da mentira. O lado do conservador, o lado do esquerdista. O lado da propriedade privada, o lado do comunismo. Para mim, eu só vejo esses dois lados. Se eu sair de um lado, obviamente, eu vou pro outro. Eu vou buscar, conhecer tudo aquilo que é antagônico àquilo. E talvez, se eu tenho um discurso um pouco mais radical, mais extremista, muita gente fala isso, é porque, cara, eu vivi algo que eu não quero mais viver. Eu não quero isso pro Brasil. O que é extremista nessa concepção que querem atribuir a você? Porque para mim, sempre... O Piperno falava, né? Extrema-direita, golpista, bolsonarista, bolsolover. O que é? Quando eles falam isso, eles querem dizer o que pra você? Eu fui estudar uma parada chamada, vocês obviamente conhecem, Janela de Overton, né? Sim. E ela tá muito pra esquerda hoje. Então, cara, você dizer hoje, por exemplo, eu fiz um post lá e disse o seguinte: eu sou hétero, cristão e conservador.
Só o fato de eu dizer isso, eu já tô ofendendo metade dos brasileiros que se dizem de esquerda, porque parece que você ser hétero hoje é uma afronta àqueles que são do LGBT, do movimento LGBT. Você dizer que é cristão, você é uma afronta para aqueles que são de outra religião ou qualquer coisa. Então, simplesmente, eu sou um cara que decidi me posicionar. Eu sei o preço que eu paguei por isso, o preço do cancelamento. Cara, eu tinha poucos seguidores no Instagram, mas eu tinha um nicho ali que eu falava de teologia e tal. De repente, comecei a perder seguidor, falei, cara, eu não vou parar. Porque eu preciso dar esse grito aqui, né? Houve muitas pessoas que me ajudaram a dar esse grito aqui. O Hugton Batista também, lá do estado de Goiás, um cara que realmente me deu voz, que me colocou em contato com algumas pessoas que me possibilitaram dar esse grito. Mas eu decidi o seguinte, eu não vou regredir. Porque diante da história e daquilo que eu vivi, eu acho que eu tenho responsabilidade moral diante disso, sabe? Então, por exemplo, essa camiseta, o fato de eu usar essa camiseta, pra muita gente já é um extremista, né? Então é o seguinte, a gente percebe o que acontece, o jogo político que acontece hoje. Se você pendeu pra direita, já vão te taxar de extremista, de bolsonarista, sim, de qualquer ista que eles quiserem te taxar. Então podem falar o que quiser, eu tenho... estudado muito, assim, eu tô tentando correr atrás do prejuízo, na verdade. A gente tava brincando aqui nos bastidores, né? Muita gente não acredita na minha história porque diz que eu sou muito culto. Eu não me considero um cara culto. Apesar de eu ser professor, eu leciono também na questão da teologia. Mas eu digo o seguinte, eu tô buscando atrás da informação. Eu fui doutrinado a ponto de que Paulo Freire já foi um ídolo para mim, né? Nas escolas rurais onde eu estudei, cara, eu não aprendi nada. Quando eu cheguei na cidade, no terceiro ano do ensino médio, eu tive que correr atrás de um prejuízo absoluto. Porque a ideologia paulo-freiriana, ela propõe que a escola não deve ser um lugar de depósito bancário, onde você abre a cabeça do aluno e coloca algo lá dentro. Você tem que dialogar a importância política, não sei o quê. Então, eu sofri o prejuízo e eu tô tentando correr atrás disso, entende? E isso é uma coisa que também eu queria ouvir de você, já que você tem contatos dentro de meios que foram altamente influenciados por teologia da libertação e doutrinação paulo-freiriana de quinta categoria. Na minha visão de mundo até, acho que a experiência que a gente tem com os textos e com pessoas que acabaram sofrendo essas influências é de que elas acabam se tornando seres humanos ressentidos. Seres humanos que acham que o mundo deve algo para eles. Eu nasci, eu tenho direito. Eu tenho direito a um pedaço de terra, eu tenho direito a um trabalho digno e sempre tem uma locuçãozinha subjetiva sobre qual é esse direito, né? Porque a função social tem que ser cumprida, então essa terra é direito meu, porque o empregador não gosta de mim, então sempre tem uma espécie de pirâmide da opressão e a pessoa tá lá embaixo. Direitos inalienáveis. Mas é esse negócio, né, de... parece gosta, que né? É um vitimismo estrutural, né? É o coitado profissional. O cara se torna um coitado profissional. Tá, vai lá, pergunta. É isso. Eu queria complementar depois que você respondeu o Marco também. Quero saber mais da tua história também, como que você foi parar, como que você se formou em teologia, por exemplo, e como que você dá aula hoje em dia, aonde você dá aula, enfim, se você quiser compartilhar aqui conosco. Olha só, não é em vão que o facãozinho do tiozinho aqui do MST foi substituído por uma carteira de trabalho. Porque eu brinco, né? Eu falo que o que me libertou foi o trabalho. Quando eu chego na cidade e eu vou trabalhar, eu consegui um emprego numa padaria, auxiliar de padeiro. E eu começo a ver que aquele cara que me deu uma oportunidade de emprego, ele é um cara que tá empreendendo, abriu um salãozinho ali. Não é aquele monstro. Não é aquele monstro, peraí. Cara, eu vi o sofrimento do cara diante de tanta burocracia. O cara pegou todo o recurso, patrimônio dele que tinha, investiu. E eu começo a perceber algo diferente. Eu falei, cara, esse cara tem que ter dinheiro, ele tem que ter mais dinheiro mesmo, ele tá arriscando mais, ele tem que ter mérito no trabalho dele. E eu começo a perceber, mais uma vez, conhecendo a Bíblia também, que o mérito, quando você não entrega o mérito do trabalho, você não incentiva ninguém a trabalhar e não há progresso aqui, né? Eu começo a perceber que aquele cara, na verdade, que demonizaram pra mim, que diziam que o agro é um demônio, tinha um teatro, Marcos, que a gente fazia lá, que era o seguinte, era o pequeno camponês, e eu já fui muitas vezes pequeno camponês e já fui o agronegócio também. Então eles lutavam boxe ali, então o pequeno camponês e o agronegócio. E a gente lutava boxe naquele teatro e tal, e de repente o pequeno camponês estava ganhando a vitória e tal, de repente pega uma injeção gigante, vai lá e injeta no corpo do agronegócio, e ele se torna grandão, monstro e tal, e aí ele vai lá e rebenta o pequeno camponês da porrada e mata ele. E na injeção estava escrito assim, agrotóxico. Não, era uma parada muito doida, assim, né? A gente fez isso na cidade, em protesto, em muita coisa. Os caras são bons, claro. Tem que tirar o chapéu. Claro. Então eles vendem essa ideia do monstro, né? Sim. Inclusive a Ana Campanholo fez uma denúncia de uma universidade de Santa Catarina, onde existia um curso de extensão
ensinando que a produção agrícola no Brasil era tão destrutiva quanto a pandemia. O que o agro produz no Brasil era tão terrível, tão maligno quanto a própria pandemia, o vírus, o coronavírus e tal. Então, a gente percebe que existe esse processo, né, de demonização dos empresários. Eu começo a perceber que era diferente na pele, começo a ver esse empresário como um herói. E eu digo, os empresários do Brasil, o agro, cara, que hoje alimenta 15% do mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas que são alimentadas pelo agro do Brasil. Então, eu começo a perceber que isso não era dessa forma. Respondendo o Eric aqui sobre a questão da minha história, né? Eu saio da cidade para trabalhar, eu começo a trabalhar, começo agora a crescer profissionalmente, começo a ver essa ideia da valorização do trabalho, a importância do trabalho. Falo, cara, se eu quiser algo, eu não posso invadir algo de alguém, eu não posso querer tomar algo de alguém. Porque o sentimento que você tem é de ladrão mesmo. Pô, você tá vivendo num lugar onde você é vítima, onde tudo que você faz é porque você só está na pobreza porque um patrão algum dia roubou o teu avô, o teu pai. Tudo é justificado. Tudo é justificado, tudo é justificado. Então você é vítima, né, da sociedade. E eu entendi algo muito importante, que é um princípio eterno, que vale pra minha vida e vale pra você também que tá assistindo. Por que todo mundo gosta de ser vítima? Porque a vítima não tem... Ela se exime das responsabilidades. Sim. A vítima, cara, é confortável. Todo mundo tem pena da vítima, né? É muito gostoso ser vítima. Ela ganha atenção, ela ganha carinho, ela ganha justifica a vagabundagem dela. Sim. Então, né? Agora, quando eu tenho que, cara, acordar cedo, estudar, buscar, querer, trabalhar, suor. E aí eu entendo que esse é o propósito pelo qual Deus estabeleceu na humanidade. Tá lá em Gênesis, né? Você, quando Deus coloca o homem no Éden, o que ele faz? Ele diz o seguinte: você vai guardar e proteger o jardim. Então Deus já entrega o trabalho. Lembrando que quem criou o trabalho não foi o diabo. O diabo, através do pecado, talvez criou a dor do trabalho, o sofrimento pelo trabalho. Mas o trabalho, ele é digno, ele foi criado por Deus, porque não existe como o homem existir sem um propósito pelo qual viver. Sim. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem uma causa pela qual viver. Então você precisa entender que você tem uma missão diante da sociedade, de trabalhar, de buscar, de conquistar, de cuidar de pessoas, de proteger sua casa, sua esposa. Então todos esses princípios e valores que eu fui entendendo, eles foram me libertando daquele sentimento de vítima e foram me colocando como protagonista da minha história. E você dá aula onde hoje? Você chegou a se formar em teologia? Qual que é o teu caminho acadêmico? Eu sou bacharel em teologia, eu me formei no IBA, Instituto Bíblico de Anápolis, depois fiz uma convalidação, acho que na PUC aqui de São Paulo. Uhum. E eu leciono no seminário Church College, né? Quero mandar um abraço para minha igreja Church City de Anápolis, uma igreja incrível, meus pastores Tiago Vinícius Cunha, a pastora Kézia Daiane. Eu dou aula no Church College, então há um ano atrás eu saí, né, do meu emprego, eu sou vendedor também, sou executivo de vendas, vendo veículos seminovos. Eu saí do meu emprego para arriscar um curso na internet, então eu lancei esse curso, tenho 2 cursos lá na Hotmart, um sobre interpretação bíblica e o outro sobre pregação expositiva. Então, por estar inserido também no ambiente de igreja, afinal, quando eu estava lá, na pobreza, desamparado, quem cuidava de nós eram os projetos sociais da igreja, né? Então, por isso que eu não permito que ninguém fale mal da igreja de Cristo no Brasil, porque eu realmente vivi sob o cuidado dessa igreja. Então, eu começo a estudar, me formei, comecei a lecionar no Church College e, de repente, saio e lanço esses cursos na internet. Então, sempre falando de teologia na internet e tal, e eu trabalho com Bom, para mais informações, também. Você tem lá no seu principal canal, eu vejo é o Instagram, né? @ Pedro Pôncio Brasil. Mas, ô Pedro, e aí? Pra onde vai? Porque o movimento não vai acabar. O movimento é bonito, o Bolsonaro deu posse pros caras. E aí, qual é a função? Porque a galera... vai ser muito difícil mudar a ideologia. E mudando a ideologia, acho que o movimento se enfraqueceria. O que você acha que vai acontecer? Vão ter movimentos novos? Cara, contar essa história pro Brasil tem me permitido me colocar em contato com muitas pessoas assim, que são relevantes no Brasil, né? O próprio Major Vitor Hugo, o presidente, você tava lá com o presida, pô. Cara, uma coisa que eu achei interessante, já que você mencionou, as pessoas falavam alguma coisa do Bolsonaro e eu vi que ele era muito mais humano do que falavam, sabe? Eu cheguei lá, ele havia viajado 30 horas, ele veio da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, discursou na ONU, chegou lá, fez a live. E aí eu tava lá no cantinho, o Major Vitor Hugo, mais o Wilder de Moraes me apresentaram, né? O Major me apresentou, eu fui lá, cumprimentei ele. Ele falou assim, pô, conta a tua história aí. Eu vi você lá no 7 de setembro, vi o material teu aí, me conta a tua história. E aí ele me chamou pra sentar do lado dele, comecei a contar a história. Após a live, a galera conversando ali no salão, ele, pessoal, silêncio aí, tô ouvindo o Pôncio aqui, ó. Cara, eu contei toda a minha história. Ele me ouviu atentamente, ele me deu atenção. Eu percebi um cara que realmente se importava com um cara que era anônimo. Pô, eu não tenho nenhuma relevância nacional ou
política para falar assim, não, esse cara é digno da minha atenção. E eu disse para ele algo que me chamou a atenção no começo do mandato dele, quando ele colocou uma televisão, não sei se vocês lembram dessa cena, e ele colocou os ministros dele na televisão, em volta da televisão, e falou assim, ó, vamos ouvir a nossa população. E aí o pessoal começou a ouvir atentamente a crítica que o pessoal estava fazendo, a necessidade e tal. Então eu falei para ele, realmente o que mais me chamou a atenção foi ter voz. Foi ter um governo que me ouve. O cara ouviu minha história, perguntou, questionou. A gente conversou ali por mais de 20 minutos. E esse processo todo me colocou em contato, obviamente, com a validação do presidente. Se abre portas, né? Sim. Então essas pessoas que estão comigo, o Major Vitor Hugo, o Hugton Batista, são pessoas que têm a intenção de legislativo, por exemplo, criar leis que criminalizem o MST como um movimento terrorista, que é o que deve ser, né? Ele deve ser criminalizado. Assim como o comunismo no Brasil deve também ser criminalizado, porque afinal a gente criminaliza o nazismo, mas não criminaliza o comunismo, que para mim é N vezes pior. Então o MST, eu tenho essa intenção de me engajar politicamente, com fazer parcerias e tal, e buscar realmente extinguir esse movimento no nosso país, que afinal é ilegítimo. Até vi entrevistas aqui com a Pietra. Ah, sim, Pietra. E aí vocês Pietra citaram... é fera. Vocês citaram aqui... Por isso que os caras te adoram lá, mandaram a notinha lá, né? Ele tá assistindo aqui, que estão xingando aqui pra caramba. Um abraço, chora petista. E aí você citou ali que eles não têm CNPJ. Sim. Então, eles são imunes a qualquer tipo de atividade hoje, né? Porque não tem um CNPJ, não são legais, não tem a quem... Mas quadrilha também não tem CNPJ. Exatamente. Então, por isso, mas o mister da atividade delitiva, né, do crime, é diferente de uma empresa que comete sonegação fiscal ou que comete algum tipo de fraude ou estelionato, né? Nesse caso, você não tem a quem recorrer. E daí é difícil você encontrar as lideranças que assumem a responsabilidade por invasão, por esses atos. Fica tudo descentralizado. Então, o movimento não tem... E outra, né? Como é que o movimento se articula? É só com base em dinheiro vivo, caixa 2. Não tem como você apurar os valores que... Não tem PIX? Que são transferidos quem financia, né? Entre os líderes, exato. Então não tem como você saber quem recebeu dinheiro da onde e por quê. Agora, eu posso te trazer um dado aqui que é interessante a galera pesquisar. Existe um convênio entre a Venezuela e o MST no Brasil. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E assim... nesse convênio, nessa parceria, lá é claramente colocado que eles têm intenções revolucionárias diante do socialismo. É a pauta deles. E aí você pode investigar, o brasileiro hoje tem acesso à informação. Então, cara, pesquisem, né? Eu tenho buscado conhecimento, tenho buscado ouvir pessoas que realmente hoje querem informar e não desinformar a população. Tenho buscado cursos, tenho buscado me informar para realmente a gente conseguir entender o que está acontecendo e de alguma forma poder ajudar. Hoje, mais do que nunca, após ter todo esse apoio, acho muito legal que toda a galera que vem pro meu perfil vai lá elogiar, agradecer. Sim. E aí, principalmente, temer pela minha integridade física, né? Que é a primeira coisa que eles fazem. Sim. Cara, que coragem, tô orando por você e tal. Porque eu fiz uma pergunta. Se o MST não é um movimento terrorista, por que é que 90% das pessoas que vêm falar comigo temem pela minha integridade física? Porque, a gente tá sofrendo com isso desde 84. A galera sabe, o Brasil sabe e teme esse movimento, né? Então, ele, pra mim, assim, tem que acabar. Ô, Pedro, mais uma minha. Eu posso fazer? Vai lá, Adelaide. É o seguinte, eu vi aqui no chat aqui e me chamou a atenção. Saindo na terra, o assentamento do seu pai, qual seria o tamanho dessa terra? Cara, lá é uma terra mista, não é uma terra, assim, totalmente fértil e tal. Uma terra tem que ser trabalhada com ali, calcário e tal. Mas ela é 12 hectares. E aí é muito legal porque... Só do seu pai? Só do meu pai, 12 hectares. Vai virar agroboy. E aí é o seguinte, é tão falho porque é o seguinte, e é muito interessante, porque eles dão 8 hectares individuais e 4 no coletivo, no cooperado, né? Eles tentam fazer as cooperativas ali. E aí você percebe o seguinte, aí você tem 10 famílias, 4 hectares, cada um 40 hectares, para trabalhar no cooperado. Aí você tem ali 8, 5, 6 pessoas que querem trabalhar, que se esforçam, e você tem 4, 5, 6 que não querem. Então não funciona na prática, entende? Não da forma que eles colocam. O projeto de reforma agrária que o MST propõe no papel é perfeito, parece o paraíso. Poxa, eu vou entrar no céu ali. E quando você percebe que na prática não funciona, quando você vem os recursos do governo, eles intermediam, querem dominar as licitações. Então há muita corrupção, há muita coisa assim que realmente a gente teria que ficar horas aqui para contar. Mas realmente o tamanho da podridão deles, desse movimento. É estrutural. Corrupto, você nunca terrorista. Vai sair deles.
Você pode ganhar a terra, mas a terra é que dele. aprisiona as pessoas. Fazer uma pergunta rápida que o Emilinho gosta. Eu tô sentindo o cheiro de um candidato mais pra frente, hein? Você fala bem, você tem uma causa. Você já pensa em entrar na política pra justamente confrontar aqueles caras que estão... Aqueles caras que estão falando desse sonho que é o MST? Olha só, eu nunca tive intenção política nenhuma. Até recentemente, tudo isso acontecer e tal. Eu fui convidado, inclusive, pelo Major Vitor Hugo a ser candidato como deputado lá no estado de Goiás. Decidi não entrar na política, até porque, dentre outras coisas, alguns problemas pessoais, as pessoas poderiam usar isso contra mim, dizendo, deu um de ex-MST agora só pra ganhar voto e tal, né? Isso aí. Mas, cara, eu entendo o seguinte, como eu disse, eu tenho responsabilidade diante daquilo que eu vivi, né? E se eu entendo que a política hoje, ela não é uma profissão, ela é uma influência, né? Que pode ser usada para um bem maior, uma relevância maior. Então eu não sei o que o futuro me aguarda. Hoje eu não tenho nenhuma intenção, mas se o futuro nos 2026 está logo aí. Eu acho. 2026 está logo ali. Mas eu realmente acho que a direita tem que se unir mais nesse ponto, porque você já tem as antifeministas, você tem já a militância. Qual é o problema de você fazer uma militância anti-MST? Você vai agregar muita gente. Por quê? Porque você é contra um líder só? Não, você é contra a estrutura podre desse movimento, né? Que durante muito tempo foi insensada. Até hoje, eu entro na universidade onde eu lecionava, você vai conversar com a maior parte dos professores universitários, é um absurdo você cogitar falar mal. Um absurdo você cogitar falar mal. Se não sair a porrada na sala dos professores. Esse é o nível de espiral do silêncio que existe no meio universitário. Então, não, é só pra falar. Eu acho que ele tem habilidade comunicacional, ele sabe se expressar muito bem. Calma. 2026 tá logo aí. Você votaria em mim, Marcos? Não, eu não tô falando de política, eu tô falando de comunicador. Mas... Eu acho que tem... É uma história que tem que ser contada de maneira organizada, estruturada. E você pode ser o grande cabeça dessa direita anti-MST. Deixa eu te falar outra coisa. Você pode ser o... Não quero ser cabeça disso. Eu só tô falando. Eu conheço. O cara é inteligente demais. Obrigado. O cara é e muito assim, bom. o papai falou que vai colocar no governo o MST. Vai fazer parte do governo dele. Então ele vai chamar terrorista pro governo dele? Quem no caso? Luiz Inácio. O papai. Com certeza. Ele já lançou várias diretas e indiretas aí, dizendo que o MST vai ter proeminência no governo dele. Cara, assim, pra quem sabe ler, né? Vamos colocar os pingos nos is aqui, colocar quem, né, também. Referência. Né? Então, assim, o MST sempre foi um braço do PT, né? Ele sempre foi a milícia armada dele ali. Armada, mais uma vez, arma branca também é arma, é importante lembrar o pessoal. Sim. Então, realmente, quem promove medo, quem promove terror no Brasil quando se trata de militância, manifestação, é o MST. E assim, eu não duvido que, pra mim é impossibilidade, mas na possibilidade do PT voltar ao poder, o MST realmente vai promover um terror ainda maior diante da nossa nação. Sem dúvida. Você acha? Com certeza, cara. Porque assim, o Lula já tá... eu acho que ele não tá fazendo campanha mais, ele tá fazendo ameaças, né? Ele já tá falando aí que pastor que tá com o Bolsonaro não é pastor, não acredita em Deus, não deveria ser pastor. Ele já disse, ele apoia veementemente um país que atualmente está mais perseguindo os cristãos, que é a ditadura da Nicarágua. Ele tá dizendo abertamente aí que quer regulamentar os meios de comunicação. Então, assim, não é uma luta mais da direita contra a esquerda, é uma luta do Brasil contra a esquerda. Ou eles entendem que realmente o que tá vindo aí é algo que vai destruir a nossa nação. E aí, cara, presta atenção. Se o cara foi condenado em 3 instâncias e tá concorrendo à presidência hoje, o que esse cara vai fazer se ele assumir o poder? Quais são as possibilidades desse cara que prometeu lá há muitos anos atrás que o que ele tinha pro projeto no Brasil tarda, mas não falha, entende? Ele tem todo um processo aí que vem acontecendo, aparelhando, né? Todo o sistema desse socialismo fabiano que vem se infiltrando nas universidades, na cultura. Ele é fera. Então, assim, existe um projeto de poder nítido, existe uma ideia, uma busca revolucionária, assim, nítida, né? Mas você é conspiracionista. Cara, eu acredito que Jesus vai voltar, que o céu vai se abrir. Eu sou conspiracionista. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer. E eu tenho certeza absoluta que se o PT voltar ao poder esse ano, ninguém mais tira a esquerda do governo do Brasil. Eu tenho esse receio também. Muita gente fala sobre a revolução de um dia para o outro, mas não é assim, né? É a captura da burocracia, do corporativismo que tem em Brasília, que é muito forte. Ontem a gente entrevistou o Sebastião Coelho, ex-desembargador aposentado, né, do TJ lá do Distrito Federal. Você precisa ver, quer dizer,
Se a magistratura, por meio das suas entidades, não denuncia os abusos cometidos Esse por ministros do Supremo... Esse é o que o Lula deu um tapinha no rosto dele ali? Não. Esse saiu por conta do discurso do Alexandre de Moraes na posse dele. Ele falou, não, eu não posso aceitar isso. Me lembrei. Mas quer dizer, por isso que é importante gente assim, com você que tem coragem de se expor, para exatamente furar a bolha das pessoas. Porque você tem corporações gigantescas, a Associação de Magistrados do Brasil, não falam um A sobre Alexandre de Moraes, sobre Barroso, sobre Fachin e todos os absurdos que eles cometeram até hoje. Então, tem que vir de fora mesmo. E a mudança de fora eu acho até mais emblemática, mais forte. E se organizar direito a sua estrutura, né? Eu acho que você tem que se expor o máximo possível, né? Para entrar nesses meios e acessar essas pessoas, para te conhecerem mesmo, porque é um caso para mim emblemático, né? Teve aqui nosso consultor Marco Antônio Costa com a sua mentoria breve aqui pro nosso parceiro Pedro. Posso falar uma coisa? Inclusive. Até isso é legal, hein? Vai lá, consultoria? No Prager University, por exemplo, vai falar de racismo. Muitas vezes eles colocam uma professora, uma mulher negra ferrada, top, para falar sobre racismo estrutural, para falar não existe racismo estrutural. No caso dele, é a melhor pessoa possível para falar. E ele tem habilidade para falar muito bem ainda. Então... Legal. E você tá morando em Goiás, né? Você falou? Goiás. Em Anápolis, Goiás. Em Anápolis. Melhor cidade do Brasil. Salve Anápolis. Trouxe Pequi pra gente? Pequi, cara, eu trouxe um presente pra vocês. Tá na minha mochila, eu vou pegar. Oba! Legal. É uma caneca. Quero mandar um salve aqui pro... Eu também sou hoster num podcast. É verdade. Se chama Podvox. Quero mandar um salve pra galera. Vai lá, galera, se inscreve lá. Trouxe uma caneca do Podvox. É isso que eu tô falando, é importante ele divulgar. Tem aí o site. Boa, consultor. Boa. Podvox. Que isso? Eu tenho uma denúncia, né? Não. Falar antes. Isso é brincadeira. Olha isso aí, ó. Deixa eu falar, pessoal. Explica isso agora aí, Marco Antônio. E agora, Marco Antônio Costa. O seu passado te condena, Marco Antônio Costa. Eu recebi isso aqui de Anônimos, passei por Mari, que é uma amiga, fez uma brincadeira comigo e me deu o boné. Olha só, o Pedro Pôncio, ele também tem o Podvox oficial, o Podvox Histórias que a gente ouve. Tá no YouTube também, não é isso? Tá no YouTube lá. Tá no YouTube, então você pode procurar aí Podvox, Vox com 2x, certo? Pô, um prazer, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter dado essa moral pra gente, hein? Pessoal, quero agradecer de verdade. Como o Marco disse, é muito importante, assim, quando eu vi que realmente isso tinha relevância, que o vira-voto, na verdade, que a campanha do PT está acontecendo ao contrário, né? Eu tenho recebido ligações de pessoas, cara, eu realmente estava com o PT, mas diante de tudo que eu vi, da sua história, eu já estava indeciso, agora eu realmente entendi que eu preciso votar com a direita, que eu preciso entender esse processo que está acontecendo na nação. E assim, algumas pessoas foram estratégicas e realmente eu vejo a graça de Cristo diante disso. Eu acho que eu não tenho mérito, nem a possibilidade de ter voz como eu tô tendo recentemente, mas Deus colocou algumas pessoas no meu caminho. O Major Vitor Hugo, que é candidato ao governo de Goiás, o Hugton Batista, que é candidato também a deputado federal, o Anderson, por exemplo, do Agro, lá de Anápolis, algumas pessoas que compraram essa ideia, e o Diego Delari aqui, meu brother, Diego Delari falou assim, cara, eu quero te levar lá, mas me manda aí, me prova, porque tá feia a coisa. Quando eu olhei, eu falei, pode ser fake, a gente cai em pegadinha, né? E foi o diretor Alan Rapp que passou o contato. Aí foi, mas investiga que é estranho, né? É difícil você ver alguém que sai do movimento, mesmo porque assim, você saiu, é que nem você é da máfia, o cara pode te matar, entendeu? Sim. Então eu falei, desconfiei. Falei, pode ser uma pegadinha. É igual a gente cubana, não existe ex-agente cubano. Obrigado, Alan Rapp, nosso grande diretor, parceiro. Diretor. Então, assim, quero só realmente agradecer vocês, foi muito importante pra mim, é muito legal que alguns dias atrás eu estava vendo a história acontecer, hoje eu tô fazendo parte disso, estar aqui na mesa com vocês, que de novo... não é demagogia, vocês são para mim os melhores comunicadores do Brasil, fazem um jornalismo sério, fazem um jornalismo de verdade, e para mim é muito importante estar aqui e poder dar esse grito que estava preso aqui na minha garganta durante anos. Muito obrigado. Obrigado a você, Pedrão. Conte conosco aí quando quiser voltar, tá convidado, não é isso? E domingo, grandes emoções aí, aguardam, hein? Domingo vai ser primeiro turno. Teremos. Gente, muito obrigado pela tua audiência. Na sexta-feira estaremos de volta. Quer dar spoiler do próximo convidado, Dedê?
Então, ele precisa fechar ainda, calma, mas Então tá. é uma pessoa relacionada a pesquisas. Pronto. Ah, legal. Vai ser sobre pesquisa eleitoral, programa de sexta. Bom, agradecer meus parceiros, Marco Antônio Costa. Obrigado, viu? Muito obrigado. Adorei a companhia. Você gostou que a gente te expôs a sua verdadeira, o seu verdadeiro passado. Piada da Mari, que é amiga minha. Mari Felizati, um beijo pra você. Não gostou. Alba Spider. Não precisa colocar de novo. Spider, Diego Delário, obrigado. Eu vou te dar um boné do Vai Trabalhar Vagabundo. Obrigado. E outra coisa, todo mundo tá perguntando onde compra. Lá na minha bio tem um link pra Tem o você link? adquirir a camiseta, Boa. boné, regata do Vai Trabalhar Vagabundo. Já Ótimo. Boa, tem a loja lá que você pode acessar e garantir os teus produtos. Um beijo grande pra todo mundo e até sexta-feira. Muito obrigado pela tua audiência, que foi gigantesca hoje. Hein? Foi Gigantesca. Beijo, tchau. Obrigado.